Amém, meus irmãos? Saúdo a todos na gloriosa e santíssima paz, Senhor Jesus, pastor Tiago quem vos fala. Irmãos, eu venho aqui falar de algo muito importante que é sobre o meu desligamento da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Eu creio que todos que acompanham aí o canal sabem que eu era dirigente da Igreja Deus e Amor, dirigi uma central aqui em Piracicaba, São Paulo, a central do Monte Rei. E essa semana acabei me desligando do ministério por alguns motivos, a qual eu quero compartilhar com vocês, porque tem muitas pessoas me ligando, mandando mensagens, muitos irmãos do ministério também mandando mensagem para mim, me ligando. Eu quero até aproveitar este momento antes de eu citar. Eu vou citar aqui pelo menos 4 motivos, né? Tem mais, mas eu vou citar pelo menos 4 motivos porque eu me desliguei da Igreja Deus e Amor. Eu tive que me desligar da Igreja Deus e Amor. Mas antes de citar esses motivos, eu quero agradecer de todo o coração a todos os irmãos que guerrearam comigo, ao meu lado, durante esses anos na Igreja Pentecostal Deus e Amor, a qual foi realmente de muito valor, de muito aprendizado para mim, né? Então quero agradecer todos os pastores, todos os membros, todos os obreiros que me mandaram mensagem, que me ligaram preocupados, né? Quero dizer para vocês que eu estou bem, estou com a minha família, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Realmente eu me desliguei da igreja por um motivo a qual uma falta de concordância com determinadas situações. Amém, meus irmãos? Mas graças a Deus eu estou bem, estou firme com Jesus, estou aqui cuidando da minha família e eu quero agradecer a todos pelo carinho, tá bom? E por todos esses anos que nós batalhamos juntos aí, lado a lado na obra do Senhor Jesus, né? Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos, muitos homens e mulheres de Deus, né? Então vamos lá. Irmãos, quero falar sobre o meu desligamento, quero citar aqui 4 motivos, pelo menos, né? Porque eu me desliguei. Bom, o primeiro motivo, irmão, eu creio que é um dos mais importantes, que foi a causa do meu desligamento da Igreja de Deus e Amor. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, no verso 10, que o amor ao dinheiro, irmãos, é a raiz de toda espécie de males sobre a terra. E é uma coisa que tem me incomodado muito, exatamente essa questão. A gente vê aí nos cultos, né, principalmente nas estaduais, aí 3 ofertas por culto, né, irmão? Realmente um absurdo. 2, 3 ofertas, né? Segundo o próprio ali uma conversa que eu tive com o superior ali, com um dos meus superiores, falou que na sede mundial chega a fazer até 4 ofertas por culto, né? E não só, não ofertas, ainda me disse, né? E não são ofertas qualquer, não, são ofertas volumosas, né? Altas, né? Então quer dizer, o amor ao dinheiro escancarado na nossa igreja, e é constrangedor. A gente convida um ente querido, a gente convida alguém para ir na igreja, chega lá essa pedição de dinheiro terrível. É algo que estava me incomodando bastante, né, irmãos? E que eu não concordo também. Eu sei que a igreja vive de arrecadação, mas a gente pede, fala a necessidade da igreja e os irmãos, cada um doa conforme a sua condição, né, irmão? Então, esse é um dos motivos. Uma coisa que me chateou bastante, né, irmãos, que eu fui algumas vezes falar ali, conversar na sede estadual com o meu superior, e a maioria das vezes que eu conversei, né, ali realmente a maioria do assunto que falou pra mim foi dinheiro, né, votos, ofertas, né, irmãos. Até da última vez que eu fui conversar, a minha esposa tinha feito uma cirurgia nesse dia, né? A minha esposa fez uma cirurgia também. Eu fui levar uma situação a qual alguns dos nossos irmãos também, que também estavam passando por uma enfermidade, teria que fazer uma troca. E em nenhum momento, né, irmãos? Em nenhum momento ali o irmão que estava na liderança perguntou como que a minha esposa estava, se a cirurgia tinha corrido bem. Em nenhum momento perguntou se aquela família que estava há 17, 16 anos na frente de um trabalho, se estavam bem, se precisavam de algum medicamento ou de algum auxílio, né? A preocupação, na verdade, o assunto foi novamente ofertas e dízimos, né, irmão? O que ali pra mim foi uma confirmação que era pra mim sair do ministério, né, meus irmãos? Eu sei que não são todos, né, que muitas das vezes agem dessa forma, mas aí foi o que aconteceu. Eu tô falando aqui o que aconteceu, sendo transparente, né, irmãos? Abrindo meu coração aqui, porque tem muita gente que acompanha, que gosta do nosso trabalho, que acompanha a gente e sabe que a gente é homem de Deus e faz a obra por amor, não por dinheiro. Eu não ganho nada com a obra de Deus. Na verdade, eu gasto do meu bolso e não é pouco para fazer a obra do Senhor Jesus, né, irmão? Então, assim,
Foi uma coisa que me entristeceu demais, fiquei bem chateado, né? Porque eu acho que o básico é você perguntar, né, se alguém tá bem, se né, a preocupação primeiro é com as almas e depois fala sobre outras coisas, né, irmãos? Enfim, e aí aconteceu que quando ali nessa conversa é, o irmão ali me disse que, no caso meu superior, me disse que na sede faz 4 ofertas por culto, né, irmãos? E são ofertas volumosas. Eu perguntei se esse era o padrão. Eu falei, esse é o padrão agora da sede que estão fazendo esse trabalho? Eu falei, é o padrão da sede. Aí nesse momento eu falei, ó, então tô me desligando do ministério, como que eu faço? Perguntei como que eu fazia. Ele me instruiu, falou, não, só faz a sua carta de renúncia e tá tudo certo. Falei, então amém, eu fui, fiz a minha carta de renúncia, meus irmãos, não saí disciplinado da Igreja de Deus de Amor em nenhum momento, fiz minha carta de renúncia e também de desligamento, entreguei lá, né, até depois que eu me desliguei, o meu atual pastor me ligou e tudo, falou pra mim não estar saindo, que eu era homem de Deus, que tinha um trabalho, que tinha trabalhos bons pra mim e tal. Foi uma conversa bem tranquila, ele se redimiu bastante ali, então eu creio que ele é um homem de Deus, mas infelizmente eu já tinha me desligado também, já, e não só por esse motivo, né, de questão de falar só de dinheiro, né, irmãos? Mas esse é um dos motivos, amém? Então o primeiro motivo é esse, é o amor ao dinheiro. A igreja hoje tá amando muito ao dinheiro, tanto que quem é dirigente sabe que se você tirar qualquer quantia ali do caixa da igreja, comprar um remédio para alguém, comprar um gás para alguém, se até o final do mês você não devolver, né, você sai como ladrão da igreja, você sai numa situação muito delicada. Você não tem autorização, na verdade você não tem autorização para isso, nenhum pastor tem autorização para isso, tá? Então é muito triste, mas é a realidade, é um dos motivos que eu saí da igreja. Segundo motivo, amém? Segundo motivo que eu saí da igreja de Deus de Amor, que eu tive que me desligar, irmão, é o mundanismo na igreja. Então assim, irmãos, todos os irmãos que já trabalhou comigo sabem que eu gosto e zelo pela sã doutrina, eu acredito na santificação de espírito, alma e corpo, e a santificação do corpo na nossa igreja, como em todas as demais igrejas que tem no Brasil, ela foi deixada de lado e na nossa igreja também está sendo deixada de lado. Não em todas as igrejas, tem muitos homens de Deus que zelam. Eu conheço muitos pastores, até pastores estaduais que zelam pela sã doutrina, tá? Mas não são todos que zelam mais e realmente a igreja abriu as portas para o mundanismo, para as vaidades, né? Então hoje a gente vê muita vaidade na igreja, muito salto alto, até maquiagem você já vê em muitos lugares, né? Então alguns tipos de situações que nós não concordamos, eu não concordo, tá? E a gente está vendo na igreja também, né? Igrejas pretas, luzes apagadas, vamos lá, iluminações. Então, os nossos altares estão sendo transformados em palco, né, irmãos? O que é muito triste, muito lamentável, tá? Os nossos altares estão sendo transformados em palco, infelizmente. E a gente sabe que o altar é algo feito para adorar a Deus, mas o palco, irmãos, o palco é feito para focar no homem, né? Para exaltar o homem, porque no palco se apresenta o artista, se apresenta o cantor, se apresenta o ator de um teatro, enfim. Realmente o palco é para exaltar o artista, para focar no artista e não tem nada a ver com Deus, né, irmão? Agora o altar é para Deus, né? Entanto que o altar tem um simbolismo, né, irmãos? Ali, um simbolismo do lugar alto, o monte, aí o púlpito, a pedra do sacrifício, em cima vai o cordeiro, que é a palavra de Deus. Então tem todo um simbolismo, né, diante do altar ali, que aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado e morto pelos nossos pecados. Bom, então é isso. O segundo motivo é o mundanismo, né, irmão? A igreja imitando decorações de bares, de boate, o que é muito triste, irmão. Eu confesso para os irmãos que quando chega ao ponto da igreja ter que imitar o mundo para poder tentar trazer as pessoas, é porque verdadeiramente nós estamos numa situação muito delicada, estamos se distanciando da presença de Deus. Essa é a verdade, é a minha opinião, tá? Então aqui eu tô falando assim um português bem claro porque que eu saí da igreja, é minha opinião. Muitos irmãos não vão concordar comigo, muitos irmãos vão ficar bravos comigo
E pra mim, irmão, tanto faz, entendeu? Porque o importante é eu ser verdadeiro aqui na presença de Deus e falar o que realmente aconteceu e o porquê eu saí, o porquê tá me incomodando, né? O que que tava me incomodando, que eu precisei sair, que eu não concordo, né, irmãos? E enquanto isso não estava afetando o meu trabalho, tranquilo, irmãos. Eu conseguia fazer o meu trabalho, eu conseguia direcionar, ensinar as almas da forma que Deus quer. Então, para mim, estava tranquilo. Mas a partir do momento que isso começou a afetar o meu trabalho, começou eu não ter como impedir, né, que isso acontecesse, às vezes aí eu já não achei legal. Então, vamos lá. Segundo motivo é o mundanismo na igreja, né, irmão? Então, a igreja imitando o mundo e realmente numa situação lamentável. Vamos lá. Terceiro motivo, os pastores já não têm mais autoridade, irmão, dentro da igreja de Deus e Amor. Os irmãos já não têm autoridade, tem situações onde você podia punir antes, hoje você não pode mais punir. Você tem que aconselhar e mandar para a sede, caso você queira punir, você tem que mandar para a sede autorizar. Vamos dar um exemplo básico aqui, uma questão de vaidade. Você conversa com a irmã, ó, irmã, não pode, a maquiagem é uma arte de sedução, você não deve pintar os seus cabelos, coisa de santificação do corpo. Você não deve pintar os seus cabelos e tal, porque, né, Jesus tem o cabelo alvo como a neve, é a natureza do ser humano, né? A Bíblia diz que é honroso, que é bonito, os cabelos brancos e tal. Enfim, tô dando aqui um exemplo, ou algum tipo de vaidade, maquiagem, esmalte, essas coisas que nós não concordamos. Então, às vezes, antes você podia punir direto, você podia chegar a punir e falar, ó, irmã, se você não, a irmã vai, você conversava, aconselhava, você vai querer se adequar? Ah, não, eu não vou obedecer. Então, você afastava até que a pessoa obedecesse. Né, irmão? Era assim antes. Hoje não, hoje você já não tem essa autoridade. E aí, em muitas situações, você vai ter que mandar pra sede. Só que quem vai julgar a causa é vaidoso, né? É vaidosa. Então, como é que faz? Você vai exortar uma irmã que ela não pode pintar os seus cabelos porque não agrada a Deus. Aí você vai mandar pra sede, quem vai julgar tá com o cabelo pintado. Então, como é que faz, né, irmão? É complicado. É mais fácil o pastor ser afastado do que a pessoa que realmente precisa se consertar ali, né, irmão? Então, é uma situação muito difícil também de trabalhar e a gente faz o que dava, que está no nosso alcance. Então os pastores perdeu a autoridade, não tem autoridade mais. Se for para punir, dependendo do cargo da pessoa também, se te desrespeitar, você não consegue punir mais. Você vai ter que, vai ter que ter uma burocracia gigantesca aí, tá? Quem é pastor sabe que eu tô falando é verdade e, né, meus irmãos, essa é a realidade. Tiraram a autoridade dos pastores. Então vamos lá, quarto motivo, o paganismo entrando na igreja, nessa cantata de Natal aí. E eu até, irmãos, eu ia ter que participar da cantata de Natal, mas doeu meu coração, porque eu sei que por trás disso existe um paganismo, né? Eu já até coloquei um estudo aí no canal antes de postar esse vídeo, você pode olhar aí, o paganismo da cantata de Natal nas igrejas, né? Que vem de uma cultura pagã, de uma cultura, enfim. O vídeo já tá longo, né, irmãos? E o que acontece? Então eu não queria participar, eu não me senti bem, né? Não concordo com isso, tá? Não é só eu que não concordo, tem milhares de irmãos na Igreja de Amor que não concordam, tá? Porque sabe que tem um paganismo por trás disso, tá? Então, a cantata de Natal, né, meus irmãos? Então não é só a cantata, na verdade abriu as portas para outras coisas, né, irmão? A partir do momento que você entra com uma cantata de Natal, você pode fazer também uma festa junina gospel, como faz as outras igrejas, você pode fazer outras datas, né, outras situações que, né, meus irmãos? Então daqui a pouco vai ter o arraiá da IPDA aí, né, irmão? Então não adianta. Daqui a pouco vai virar o que, né, irmão? Uma bagunça, a verdade é essa. Não concordo com isso também, tá? O paganismo entrando dentro da igreja. Não participei, tanto que eu saí antes, tá? Eu pedi a minha renúncia antes. Então é isso, irmão. São essas situações, tá? Então é um descontentamento da minha parte, tá? Então, assim, não é culpa de ninguém. Tem muita mulher de Deus, homem de Deus na igreja, muitos pastores de Deus. Eu conheço vários, alguns irmãos que foram meus pastores, homens de Deus, que eu respeito muito. Mas tudo que eu falei aqui é o que eu penso, é a verdade. Eu tô sendo transparente com vocês como a água. Pastor Tiago, por que você saiu da IPDA? Eu saí por esses 4 motivos que eu passei para vocês. E tem mais ainda, né, irmãos? Mas, então assim, eu não pretendo voltar, tá? Eu sou uma pessoa bem decidida nas minhas decisões. E, pastor, o que você vai fazer? Bom, parar de servir Jesus eu não vou. Eu tenho bastante propostas de outras igrejas, graças a Deus. Alguns pastores
já me procuraram, outros, então tem outras alternativas também, né, de repente, mas eu por enquanto vou orar a Deus, né, irmãos? Eu tenho a intenção do ano que vem aí fazer alguns evangelismos, alguns trabalhos nos hospitais e tal, uns trabalhos aleatórios aí. E eu tenho certeza que Deus será conosco, não vou parar de pregar a verdade, não vou parar de pregar o evangelho, né, irmãos? E por enquanto vou ficar na minha casa orando, cuidando da minha família esse restinho de ano. Ano que vem vou ver o que eu faço, né? Tô recebendo convite de outras igrejas para pregar, de vários ministérios, graças a Deus, a gente tem um bom conhecimento. E eu pretendo pregar em outros ministérios também, claro, aproveitar essa liberdade, né? Uma coisa que a igreja também não permitia a gente pregar em outros ministérios. Pretendo pregar em outros ministérios, mas congregar, só congrego se for igreja de sã doutrina, porque eu não me sinto bem congregando em outro lugar que não seja que zele pela santificação do espírito, alma e corpo, né? Então, na verdade, eu vou ver o que eu vou fazer ainda nessa parte. Mas enfim, irmãos, nós estamos na mão de Deus, tá? Eu quero agradecer a todos que estiveram do nosso lado, que se preocuparam comigo, tá? Então não fiquem bravos com o pastor Tiago, eu tô falando para vocês o que eu sinto de todo o coração, o que tem me incomodado. E eu saí da Igreja Deus de Amor, porque na minha opinião a igreja ela deixou totalmente, ela seguiu um rumo totalmente diferente do que o missionário acreditava. Então a igreja hoje, a Igreja Deus de Amor hoje é uma igreja liberal, irmãos. Não adianta falar que não é, é só olhar para a sede mundial, né? Ainda que os irmãos estão segurando, os irmãos dos campos, os irmãos das igrejas pequenas de bairro, os irmãos das centrais, estão segurando a sã doutrina, mas é verdade que se nós olhar para a sede mundial, é mais uma igreja mundana que se corrompeu aí ao liberalismo. Essa é a verdade e não tem o que fazer, irmão. Então, né, se quiser pôr meu nome lá, esse irmão aqui nós vamos grifar para nunca mais voltar, não tem problema não. Continuo amando todos vocês, orando por todos vocês, mas a verdade tem que ser dita. Se você que está aí falar, você vai ser disciplinado, vai ser afastado, vai perder a prebenda se você falar. Mas eu posso falar que eu já não pertenço ao ministério e a gente tem que falar a verdade. Não estou ofendendo ao ministério, estou falando a verdade. Tudo que eu falei aqui, irmãos, é o que está acontecendo e qualquer membro pode comprovar isso daí, amém? Então que Deus abençoe, esse é o motivo porque eu saí. Paz, Senhor Jesus.